Estamos começando o Jornal do Vale. No jornal de hoje, falaremos sobre as múltiplas diversidades que o Vale do Taquari apresenta em sua formação histórica, geográfica e biológica. Começaremos aprofundando um pouco mais sobre o viés histórico do Vale do Taquari. Para viajarmos além do tempo, hoje informaremos você, telespectador, sobre os indígenas antes da chegada dos europeus. Antes da chegada dos europeus na América, o território do Vale do Taquari, região do estado do Rio Grande do Sul, era ocupado pelos indígenas conhecidos como caçadores e coletores. Esses grupos receberam essa dominação porque eles sobreviviam de recursos naturais disponíveis da natureza. Ou seja, eles somente coletavam aquilo que a natureza proporcionava e não plantavam. Nesse sentido, esses grupos migraram a todo tempo em busca de abrigo e alimento, já que sua sobrevivência era baseada na caça de animais como répteis, mamíferos, aves, moluscos e na coleta de vegetais e ovos. Contudo, eles produziam diversos instrumentos para auxiliar na caçada, através de elementos disponíveis no ambiente como madeira, pedra, cipó, ossos, dentes e conchas. Dessa forma, fica visível que o processo de povoamento do nosso vale não foi algo homogêneo, já que os caçadores e coletores estavam sempre mudando a sua localização. No nosso estado, o Rio Grande do Sul, é notório que passaram diferentes povos, culturas e etnias, algo que fica visível nos sítios arqueológicos explorados com as descobertas de casas subterrâneas, abrigos, sambaquis e serritós. Há cerca de 2.000 anos atrás, chegaram os primeiros indígenas Guarani que colonizaram uma relativa extensão territorial nas planícies e formaram grandes aldeias indígenas. A sobrevivência desses grupos se dava pelo cultivo de subsistência, ou seja, eles se instalavam na beira de rios, algo que possibilita o consumo de água, além de explorarem a pesca e caça de animais. Outro fator importante é que esse grupo era agricultor, tinha um dom para cultivar a terra fértil e na plantação de vegetais e hortaliças. Outro trabalho realizado muito bem pelos indígenas, principalmente pelas mulheres, é a confecção de cerâmica, na qual faziam tigelas, vasilhas para armazenar a água e depositar alimento. Dando continuidade ao longo do tempo do Vale, falarei agora sobre a chegada dos colonizadores alemães e italianos em Lajado. O povoamento da região começou em Taquari, em 1757, com a vinda de 27 casais açorianos para Santo Amaro, e 3 anos depois, 14 casais açorianos se fixaram em Taquari. Nos primitivos territórios de Estrela e Lajado, em 1800, os irmãos José e João Inácio Teixeira receberam sesmarias divididas em fazendas, entre as quais Carneiros ou Lajado, hoje perímetro urbano, e dos conventos, hoje área rural de Carneiros. Em 20 de março de 1855, Fialho de Vargas fundou a Colônia dos Conventos, primeira denominação de uma extensa área de terras à margem direita do rio Taquari, que fora adquirida por ele e dividida em lotes e comercializada durante a segunda metade do século XIV. Diversas famílias, principalmente de origem alemã e italiana, migraram para a região do Vale do Taquari. Essas terras originaram várias fazendas, depois subdivididas e vendidas a imigrantes alemães e italianos, que vieram estabelecer-se na região. Em 1862, Antônio Fialho de Vargas deu início ao povoamento de Lajado, com a construção do engenho. Em 1891, desmembrou-se do município de Estrela, do qual era o segundo distrito desde 1882. Em 26 de janeiro de 1891, foi criado o município de Lajado, tendo como sede a vila do mesmo nome, situada à margem direita do rio Taquari. E dessa forma, finalizamos a linha do tempo referente à formação histórica do Vale do Taquari. Dando sequência ao nosso jornal, abordaremos agora os aspectos geográficos acerca do Vale do Taquari e também aspectos geoeconômicos sobre a nossa cidade, Lajeado. Geomorfologia do Vale do Taquari. O Vale do Taquari apresenta 3 tipos bem definidos de relevo. Na geomorfologia, é classificado como Unidade Geomorfológica Serra Geral, Unidade Geomorfológica Patamares da Serra Geral e Unidade Geomorfológica Depressão Rio Jacuí. Voltado especificamente à nossa região sul, o relevo é a Unidade Geomorfológica Depressão Rio Jacuí, ou seja, a nossa região é em forma de planície, sem muitas variações altimétricas. Se tratando da hidrografia do nosso vale, que é o nosso principal recurso hídrico, temos a bacia hidrográfica do rio Taquari, Antas, que nasce no extremo rio das Antas e deságua no rio Jacuí. Em relação ao solo presente, está associado às rochas sedimentares, de baixa fertilidade natural. No vale do trecho médio e superior do rio Taquari-Antas, os solos são eutróficos, com relevo fortemente ondulado. Na área do entorno desse trecho, os solos apresentam textura argilosa associados à formação serra geral, com relevo ondulado a suavemente ondulado e afloramentos rochosos. No trecho superior das afluentes encontram-se os latossolos, com relevo suavemente ondulado, muito utilizado para lavouras mecanizadas devido à topografia e características físicas adequadas. Geoeconomia de Lajeado.
A nossa cidade, Lajeado, situada próxima à capital do estado, Porto Alegre, tem uma área de aproximadamente 90 km², sendo dividida em 27 bairros. Segundo dados do censo IBGE, Lajeado tem uma população aproximada de 93.643 habitantes, sendo ela a mais populosa do Vale, se destacando com turismo, de negócios e eventos, com diversos parques e áreas de lazer. Além disso, o município é referência de urbanidade e ao mesmo tempo de preservação da natureza, visto que possui um dos 4 jardins botânicos do estado, contendo o Jardim Botânico, com área de 96 hectares, destinado à preservação da flora e fauna, com contemplação, pesquisa científica e estrutura completa de trilhas ecológicas que levam a uma cascata. Lajeado possui também, com preservação natural, o Parque do Engenho, o qual possui uma pista circulando o lago e a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, completa um ambiente verde. O PIB da cidade gira em torno de 4,7 bilhões, sendo que as principais atividades econômicas são a indústria alimentícia, tendo como exemplo o Minuano, Florestal Alimentos, Docile, BRF e Fruc. Já em segundo no ranking está a administração pública e, por último, a agropecuária. Ainda assim, o município está na lista de melhores cidades para morar no Brasil, conforme o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Nos últimos anos, o bairro que mais está desenvolvendo-se é o São Cristóvão, com uma ampla avenida, denominada de Piraí, que é vista como um grande potencial de crescimento, já que dispõe empresas e influentes como Unimed, Sicredi, Cicobi, Farmácia São João e Panvel, posto de gasolina e restaurantes. Curiosidade e responsabilidade socioambiental. Um programa muito importante acerca do Rio Taquari, iniciado em 2007, em que amplia a responsabilidade socioambiental, é a ação Viva Taquari Antas Vivo, nos municípios de Lajeado e Estrela. A ação visa a participação da população para o recolhimento de lixos à margem do nosso rio, numa extensão de 4,5 quilômetros. Finaliza aqui os diversos fatores geográficos que compõem o Vale do Taquari. O último tópico, mas não menos importante, é a parte biológica, principalmente na cidade de Lajeado. Para isso, fomos até o Parque do Engenho, com o intuito de explorar o local, analisar as mais diversas espécies e também saber a sua importância. O Parque do Engenho, localizado nos bairros Americano, Centro e Hidráulica, em Lajeado, no Rio Grande do Sul, construído por Antônio Fialho de Vargas, fundado em 1962, teve como principal objetivo, inicialmente, a construção do engenho para a fabricação de produtos agrícolas. Entretanto, com uma grande cheia, essa construção foi elevada e atualmente o espaço é aberto para o lazer e preservação natural, conhecido como Pulmão de Lajeado. O parque possui diversas tipologias de árvores, como a guajuvara, caliandra, guabiju, araçaí, entre outras. Além disso, possui um lago que abriga diversos animais e também espaço de lazer para contemplar a natureza. A conservação do Parque do Engenho possui diversos benefícios, entre eles a conservação da biodiversidade natural, tanto vegetal quanto animal, visto que esses fatores têm uma importância fundamental no funcionamento adequado do ecossistema. Dentre essas importâncias, se faz presente a preservação da fauna e da flora, visto que na cidade de Lajeado, que é uma cidade urbana, as áreas verdes são poucas. Além disso, o parque serve como um ambiente para abafar os ruídos da cidade, ajudar a regular a temperatura da cidade, devido à umidade, a sustentação da vida, fornecimento de recursos naturais, a manutenção do equilíbrio ecológico, bem como o desenvolvimento sustentável. Portanto, a preservação desse meio é crucial para garantir a sobrevivência adequada e o bem-estar das gerações presentes e futuras. O Parque do Engenho possui diversas espécies de animais. O primeiro animal presente nesse ambiente é o Anas platyrinchus. São patos que são aves aquáticas pertencentes à ordem Anseriformes do reino Animalia e do filo Chordata. A sua dieta é bastante variável, composta essencialmente por sementes, anfíbios, pequenos peixes e artrópodes. O ambiente que habitam é semelhante ao do parque, visto que possui uma boa umidade térmica, disponibilidade de árvores e sombra, e também tem lagos para sua sobrevivência. O pato tem entre 50 a 65 centímetros de comprimento. Os machos adultos têm a cabeça verde garrafa e um anel branco no pescoço. O dorso e o ventre são acinzentados e o peito é castanho escuro e seu bico é amarelo. As fêmeas têm um padrão de plumagem em tons de castanho, sendo semelhantes às outras espécies de patos de superfície. As suas patas são cor de laranja e o bico manchado de preto. Outra espécie presente no parque é o Nanopetrum brasilium, mais conhecido como biguá. Este animal é uma ave aquática suliforme da família Palacrococidae. Vive em águas interiores e na orla marítima, também ocorrendo em rios, lago, banhados, açudes, estuários, manguezais e nas cidades em parques com lagoas. Ele mergulha em busca de peixes e crustáceos e permanece um bom tempo debaixo da água. Para facilitar seus mergulhos, suas pernas ficam completamente encharcadas, eliminando o ar que fica entre elas. Para secá-las, é comum vê-los pousando com as asas abertas ao vento.
mede entre 50 e 73 centímetros de comprimento. Sua plumagem é totalmente preta, possui pescoço longo, cabeça pequena, bico cinzento amarelado, longo e fino. O guabiju, da família Myrtaceae, é uma espécie de árvore nativa no Rio Grande do Sul, que produz pequenos frutos de cascas resistentes com polpa amarela suculenta, muito parecida e natural pelo seu sabor doce. Além da polpa do fruto ser agradável ao paladar, ela é benéfica para a nossa saúde, uma vez que apresenta compostos como efeito antioxidante. Sobre suas flores, elas são dispostas em racemos axilares, podendo ser solitárias e de coloração creme. Por fim, as aves e répteis desempenham um papel crucial no ecossistema em que habitam e têm uma interação complexa com o meio ambiente, uma vez que têm um papel fundamental na cadeia alimentar, ajudando a regular a superpopulação de animais. Além disso, os animais ajudam a indicar a saúde ambiental do local, visto que as mudanças em sua população podem fornecer informações sobre a qualidade do ecossistema em que vivem. Além disso, a interação das espécies e vegetais com o meio ambiente é fundamental, pois as árvores produzem oxigênios utilizados por outras espécies e seres humanos. Ainda assim, as plantas purificam o ar, filtrando poluentes e absorvem o dióxido de carbono, CO2. Além disso, elas fornecem habitats para animais, desde insetos até mamíferos. Com isso, promovem a biodiversidade. Outro fator é a preservação da erosão do solo, uma vez que as plantas, especialmente as árvores e outras espécies com raízes profundas, ajudam a prevenir a erosão do solo, estabilizando-o com suas raízes e reduzindo o risco de deslizamentos de terra e inundações. Depois de toda essa abrangente explicação sobre os múltiplos olhares do Vale do Taquari, se encerra aqui o Jornal do Vale. Esperamos que tenham um ótimo dia. E até a próxima programação.